Fala, minha turma! Como é que vocês estão? Galera, hoje aqui eu tô recebendo um nutricionista que venceu a obesidade. Cara, tem muita história para contar aqui. Nosso amigo Alexandre Lima, seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela receptividade e convite em estar participando do Voz Podcast. É uma honra muito grande e espero poder contar um pouquinho da minha história e colaborar com o pessoal aí para promover assuntos sobre nutrição, tirar dúvidas e esclarecer alguns mitos. Existem muitos, né? Maravilha. Gente, para quem não sabe, assim, o Alexandre está aqui, mas ele é nutricionista assim, da minha família inteira, menos de mim. Mas eu já vou, como eu comecei um novo ciclo na minha vida agora, pode deixar que eu estou me preparando para ir lá em você, tá? Fechou, já tá ensaiando para ir, né? Um passinho de cada vez. Isso, já estou ensaiando para ir. E sem falar assim que eu programo meu cérebro para fazer as coisas. Tanto é que eu falei que eu ia parar de fumar tal dia eu parei de fumar, nunca mais fumei. E tô super tranquilo. E assim super vai permanecer. E assim vai permanecer. Não, já vida nova. E eu acho que nutricionista, como é a profissão do futuro e já é o do futuro, então eu acho que todo mundo tem que ter um. Com certeza. Né? E a gente vai girar essa chavinha aí porque vamos cuidar agora da longevidade e da sua qualidade de vida. Alexandre, você sempre foi envolvido com fisiculturista, nutricionista assim, para fisiculturismo, e você teve uma época da sua vida que você foi obeso, né? Como que foi essa transformação que você teve? Você veio obeso desde criança ou você assim teve adolescência com obesidade ou você ficou obeso na fase adulta? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Maravilha, vamos lá. Eu cresci com o excesso de peso, então eu já tinha sobrepeso ali na minha infância. Eu nasci um bebê fofinho, quase 4 quilos, mamei até os meus 3 anos e com 6 anos ali eu estava acima do peso. Morava com a minha mãe na época, fui morar com meu pai e nessa transição eu passei por muita ansiedade, né? Por ter saído ali da casa da minha mãe, ter ido morar com meu pai. E aí eu lidei com ansiedade, lidei com a minha rotina nova. Você tinha qual idade nessa época? 6 anos. 6 anos. Morando com meu pai, ele tem o histórico da obesidade na família dele e eu puxei isso, né? A minha genética é do lado do meu pai. Então, eu sempre tive uma facilidade para ser acima do peso se eu não cuidasse. Meu pai, ele me incentivou a praticar esporte, então ele me colocou no futebol com 6 anos, me colocou no karatê com 6 anos. Eu era um gordinho ativo. Só que juntou a questão da ansiedade por estar morando longe da minha mãe. Eu ligava para ela, ela não me atendia, eu achava que tinha acontecido alguma coisa. Eu descontava muito na comida, então eu ficava assim... Sua fuga era a alimentação. Eu ficava, exatamente, atacando a geladeira o dia inteiro por esse motivo. O meu pai queria me proporcionar coisas que ele não teve na infância, por ter vindo de uma infância sofrida, veio do interior, Itapaci. O sonho dele era consumir uma pitula. Ele fala que meu avô nunca deixou ele tomar um refrigerante porque era coisa de rico. Eu conheço gente que o sonho era comer um bauru. Então, comer rosquinha de padaria. Minha avó fazia muita coisa boa, mas eles passaram certas necessidades. E aí, na minha infância, ele quis me proporcionar o que ele não teve acesso, né? Sei. Então, eu tive ali uma infância que ela foi muito carregada de alimentos que são calóricos, que não são saudáveis e que contribuem para o ganho de peso, né? E nisso, 8 para 9 anos ali, eu me encontrava com mais de 60 quilos, com a pressão 15/9. Meu Deus. Quase hipertenso. E a altura? Né? A altura, assim, baixinho, nunca fui alto. Com o colesterol alterado, glicemia alterada. E nessa fase, meu pai me levou ali na nutricionista para conversar comigo. E ela me deu algumas orientações. Falou, olha,
Quando você e seu pai forem para Itapaci, cidade do interior, ao invés de vocês comprarem uma geleia de mocotó desse tamanho que vocês compram para você e ele comerem, né? Cada um, uma unidade grande, compra uma menorzinha. Ao invés de comprar um queijo de trança grandão para cada um, compra só um e divide entre os dois. Quando vocês vão na sorveteria, ao invés de comprar 4 bolas de sorvete, compra só uma. Então ela estava ali já tentando me promover uma consciência e uma educação nutricional de que não é proibido comermos alimentos que não são nutritivos, mas é preciso ter um controle do consumo desses alimentos para justamente não estar prejudicando a saúde, não estar engordando, né? Então ela tentou me gerar essa conscientização, só que eu era muito novo. É isso que eu ia te perguntar, com que idade que você teve essa conscientização, assim? A minha primeira girada de chave foi quando meu pai teve um problema de saúde e ele emagreceu muito. Ele conseguiu perder 20 quilos num período ali de 6 meses, depois que ele teve que colocar 3 stents no coração. Ele pesava 110 quilos, muito acima do peso. Ele fez uma cirurgia de angioplastia, porque as artérias estavam obstruídas. E aí o médico falou para ele, olha, você tá colocando esses 3 stents aqui, mas não adianta, você vai precisar estar cuidando da sua saúde, melhorando seus hábitos de alimentação e de exercício físico. Então você tem que fazer uma caminhada, uma musculação, tem que cuidar mais da sua dieta. Meu pai já era diabético, hipertenso, mas não era controlado, né? Essas patologias. E aí ele, depois de ter tido esse problema, ele perdeu 20 quilos, ficou ali numa forma física mais saudável, a diabetes mais controlada, a hipertensão também mais controlada, e eu vi essa mudança de hábitos que ele teve e, de uma certa forma, aquilo ali contribuiu para que eu começasse a ter mais conscientização. E aí eu até contei para Amanda, né, e para o Cauã no dia da consulta, que eu conto essa história para todo mundo porque claro. a história que me marcou. Eu estava em Caldas Novas com meu pai, comendo skinny escondido e bebendo uma Coca-Cola normal. Eu tinha ali 11 anos, meu pai já tinha feito essa cirurgia, já tinha emagrecido, e aí ele teve uma conversa comigo, falou, olha filho, você só tá comendo besteira a viagem inteira, até agora você não comeu um arroz com feijão, não comeu uma fruta, você só tá, né, comendo ali salgadinhos, tomando picolé. A gente já foi na nutricionista, ela já conversou com você, falou que se você não cuidasse da sua saúde e da sua alimentação, você seria um adulto jovem, com menos de 20 anos, hipertenso, diabético e obeso. E aí eu chorei, chamei ele de chato, bobo, né? Mas ali ele estava querendo me dizer que se eu continuasse por aquele caminho, eu poderia ter os mesmos problemas que ele teve. Né? Claro. Lá no futuro, talvez ter uma necessidade de fazer uma angioplastia por aquele acúmulo ali de gordura devido à obesidade, né? Meu pai carregou com ele a obesidade e o sedentarismo depois dos 30 até os 50 anos. E hoje, ele está treinando, está cuidando da alimentação. Então, ele mudou muito, né? Assim, eu puxei muito a orelha dele depois que eu consegui me superar ali na fase mais adulta. E aí, essa foi, assim, a primeira girada de chave que eu tive para conseguir emagrecer logo na minha pré-adolescência. Então, eu deixei de ser obeso e fiquei ali uma criança com um leve sobrepeso, mas não era gordo como eu era claro. Ali até os meus 10. E aí, eu fui, de fato, ter uma transformação mais significativa por volta dos meus 15 anos. E aí, eu copiei a dieta da minha madrasta na época, eu acabei regredindo, eu comecei a namorar na época e acomodei, cheguei a engordar mais ainda do que quando eu estava ali por volta dos meus 10. Eu estava pesando 90 quilos com 14 anos. E aí, e com a estatura baixa? 1,70 m, 90 quilos, 1,70 m, uns 35% de gordura. Minha alimentação toda bagunçada, eu tomava Coca-Cola todo dia, comia salgado frito, não comia fruta direito, apesar de gostar de tudo e comer de tudo, mas era aquela alimentação à base de ultraprocessados e alimentos calóricos, né? E eu continuei fazendo exercício físico, mas para você ver, né, que não adianta só fazer exercício, né? Se você não cuida da alimentação, porque eu me tornei obeso fazendo karatê e jogando futebol. E aí, beleza. Aí, com 15 anos, eu me inspirei na minha madrasta. Ela estava fazendo uma dieta que ela foi na nutricionista na época, ela perdeu 10 quilos em 3 meses. Era uma dieta um tanto quanto restritiva. E essa dieta era a base de suco verde no café da manhã, no almoço era frango com salada, no lanche da tarde era castanhas e na janta frango com salada. E aí eu falei, se ela perdeu 10 quilos, eu vou fazer e vai dar certo também, né? E aí eu perdi 20 quilos,
num período de 6 meses. Seu metabolismo era melhor que o dela ainda, né? Eu era adolescente, então respondi muito bem. Só que eu fiquei muito magrelo, né? Eu saí de 90 para 70 quilos e fiquei só a cabeça. Meu irmão mais velho até me chama de cabeçudo. Eu fiquei mais cabeçudo ainda, né? Porque eu emagreci demais. E aí, nessa época, para conseguir perder esses 20 quilos, eu tava fazendo musculação, com 15 anos. Eu estava fazendo musculação e foi aí que eu tive meu primeiro contato com o mundo fitness, com o fisiculturismo, o canal do Felipe Aí Franco. nessa época você já pensava em ser nutricionista ou não? Foi justamente nessa época que eu me apaixonei pela nutrição e escolhi ser nutricionista. Maravilha. E aí eu comecei depois que eu perdi esses 20 quilos, eu queria ficar forte, né? Eu queria ficar bombado. E aí, um personal lá da academia falou, né? Caraca, moleque, você perdeu 20 quilos, você chegou aqui gordinho, agora você tá aí magrelo, deixa eu te ajudar a ficar forte, eu vou começar a passar seu treino e sua dieta, você me paga a parte aqui que eu vou cuidar da sua alimentação e dos seus treinos. Eu falei, não, beleza, né? E aí eu comecei a seguir o protocolo que ele me passou, só que a dieta dele era mais doida ainda do que a da minha madrasta, era 30 ovos por dia. Não, a gente vai falar sobre isso aí daqui a pouco. 30 ovos e assim, eu tava parecendo um tio, né? E ninguém aguentava ficar perto de mim, não. Que era enxofre e peidando o dia inteiro. E aí meu pai falava que eu tinha que trabalhar para me sustentar à base de ovo. E aí, cara, por conta dessa dieta muito restritiva, eu desenvolvi uma certa compulsão. Eu queria ficar forte, eu comecei a fazer uma dieta à base de 30 ovos. E aí eu desenvolvi uma certa compulsão, de maneira que, nos finais de semana, eu não conseguia me controlar. Eu saía devorando tudo que eu via pela frente. E quando a gente fala de compulsão, ela não é seletiva. As pessoas falam que tem compulsão por doce, por hambúrguer, por pizza, mas esses alimentos eles são ultra palatáveis, eles são gostosos, eles têm uma combinação ali de gordura, carboidrato, que dá um prazer. Então. Dá um prazer e a pessoa ela consegue comer mais. E aí, nesse sentido, a compulsão, você come alimento gelado, você come alimento sal e doce. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu comia salsicha com danoninho, peta com feijão gelado, arroz com bife. Comia, depois de ter comido tudo isso, eu ia pro leite com Nescau cereal. E aí saía devorando saco de pão e até acabar com o que eu dava conta. E eu passava muito mal, né? E aí eu queria ficar escondido, não queria que ninguém me visse no final de semana, ficava trancado no quarto, com a barriga inchada. Sei. E aí eu me vi passando por um efeito sanfona, porque durante a semana eu acreditava que eu não poderia comer mais arroz, pão, chocolate. Pelo fato de que na minha ideia... Você queria compensar no final de semana. Exato. A minha visão em relação a esses alimentos é de que eles eram proibidos e de que eles engordavam. De que eles não poderiam fazer parte de uma vida saudável e de um estilo de vida em que a gente está querendo manter um corpo mais magro, um corpo, né, ali mais estético. Então, por achar que eu não poderia comer esses alimentos, eu condenava eles e me distanciava deles. Falava, não como arroz, não como chocolate, não vou comer mais pão. Só que isso é insustentável quando a gente pensa no longo prazo. E aí chegava o final de semana, eu não conseguia me conter e exagerava. Então, eu passei por episódios compulsivos durante mais de 3 meses e foi aí que eu tive uma nova girada de chave. Falei, não, tá errado. Eu não estou conseguindo sustentar os resultados que eu alcancei, porque eu estou passando por efeito sanfona, não estou conseguindo nem ficar magro e nem ficar forte. Eu vou buscar por conhecimento. Aí comecei a buscar por livros, cursos, vídeos, canais no YouTube. Eu criei um Instagram na época, no ano de 2016, em que eu seguia só nutricionistas. E foi em 2016, no segundo ano do ensino médio, que eu escolhi ser nutricionista. Eu me apaixonei por essa área. Eu conheci a dieta flexível, que é um conceito de dieta que permite comer de tudo, da forma correta, né, de maneira equilibrada. A máxima da dieta flexível é que 80% nós podemos comer de alimentos nutritivos e 20% de alimentos que não são nutritivos, como alimentos que são ali derivados da farinha branca, chocolate, né? Dá para encaixar, dá para a gente conseguir comer. E aí eu fiz as pazes com a comida, parei de viver naquela guerra, de achar que as coisas eram proibidas e comecei Aí foi nessa época que você fez esse método Gênesis? Não, ali eu tava com 16 anos. Mas você que criou esse... Sim. Você fez as pazes com a comida, igual você está falando, você descobriu que você podia comer de tudo, mas com menos quantidade. Então ali você já começou a querer ou não a formar esse método. Ali eu já tinha a noção de qual caminho eu queria seguir na nutrição, que era o caminho da nutrição
balanceada, equilibrada, que não levanta nenhuma bandeira de que é proibido comer carboidrato, de que não pode glúten, não pode lactose, que a não ser que seja açúcar um problema de veneno. saúde, né? Mas se a pessoa for saudável, ela pode comer, Sim, né? Exatamente. Assim, se a pessoa ela tem uma intolerância à lactose, de fato a lactose vai Claro, fazer mal para ela. Se a pessoa ela tem uma sensibilidade ao glúten e ela come, ela fica estufada, fica com a barriga dilatada, isso acontece. Tem muitas mulheres que têm isso. Come o pão ali e fica com a barriga dilatada o dia inteiro. Aí essa pessoa, ela deve evitar, né? O glúten. Mas a pessoa que não sente nada disso, Isso que eu tô te falando. tá tudo certo, né? É. E aí eu sabia que eu queria ir por esse lado. Até na fase da... Beleza, vamos contextualizar aqui. Em 2018 eu entrei na faculdade, fiz ali, são 5 anos na UFG de graduação, né? E durante a faculdade eu já fui buscando por conhecimentos por fora, relacionados à nutrição esportiva, emagrecimento, hipertrofia. Aí você não tinha se tornado um fisiculturista ainda também, não, né? Não Só tinha. nos estudos, vamos Só lá, nos vamos lá. estudos, mas eu já tinha um corpo maromba. Eu já era fortinho, já estava ali com um braço legal, um abdômen definido. Eis que veio a pandemia em 2020 e eu regredi mais uma vez. Engordei 20 quilos em menos de um mês. Meu Deus. E aí foi uma situação muito crítica. Minha filha nasceu em fevereiro, em março a pandemia explodiu. Em um ano eu engordei cerca de 20 quilos e cheguei a pesar 108 quilos na pandemia. E aí, esse período foi um momento que a UFG ficou paralisada por 6 meses. Sim. As academias ficaram fechadas por 6 meses. Eu não estava estudando na faculdade, mas eu busquei por muitos cursos fora. Comecei a fazer cursos de nutrição com nutricionistas já renomados. Comecei a fazer cursos de marketing, lançamento, posicionamento. E ali eu estava trabalhando com o meu Instagram, postando conteúdo. Só que o meu conhecimento estava indo numa linha crescente, né? Numa linha ascendente. E o meu físico estava regredindo, estava indo numa linha decrescente, né? Eu estava regredindo o meu físico e aí me veio a síndrome do impostor. E também as pessoas não me davam credibilidade, porque estava tendo ruído de imagem, né? É a mesma coisa de você for num cara lá arrumar o cabelo, chega lá, o médico é careca. Todo né? bagunçado, tipo, não se cuida e tal. O nutricionista ele não precisa ter o corpo de um modelo, Claro. mas um corpo no mínimo saudável, né? Um corpo em forma. E eu penso muito isso e aquilo ali me frustrou muito. Só que eu nunca me coloquei na posição de vítima. Eu fui responsável por ter me colocado naquela situação de ter engordado e eu queria sair dali. E como eu cheguei na minha pior versão, em 2021 eu decidi que eu chegaria na minha melhor. Eu já era marombeiro em 2018, 2019, eu tinha um físico legal e o meu sonho era ser fisiculturista. E quando eu cheguei na obesidade ali, no ponto crítico de ter chegado nos 108 quilos, eu me desafiei e falei que eu iria passar por um processo de emagrecimento até conseguir competir. E aí foi onde eu perdi 20 quilos num período de 7 meses, entre maio de 2021 a dezembro de 2021. E em dezembro de 2021 eu comecei a minha primeira preparação para competir em 2022. E aí eu competi em março de 2022, em maio, junho. Então foram 3 competições em 2022. Em 2023 eu competi em março e em dezembro. E em 2024 eu vou competir dia 31 de novembro. Eu estou em preparação. Já perdi 12 quilos nos últimos 3 meses. Maravilha. E aí é isso. O método Gênesis que você perguntou, ele surgiu esse ano. Então, vamos explicar o que é primeiro o método Gênesis. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Como eu contei a minha história, né, a linha que eu me identifico com a nutrição é justamente a nutrição flexível, que permite que nós podemos consumir de tudo. E desde o meu início ali no mercado de trabalho, né, desde quando eu comecei a atuar, eu já iniciei um acompanhamento nutricional, o qual entrega uma alimentação para os pacientes que se encaixa na rotina deles. O que acontece muitas vezes quando as pessoas vão ao nutricionista? O nutricionista ele faz um cardápio que não se encaixa na rotina da pessoa. Isso, às vezes a pessoa não tem nenhum costume de comer aquilo que você quer que ela Exato, coma, então né? a pessoa não tem o costume de comer, sei lá, salmão, tapioca, vamos supor, salmão, Ele gosta do bifão. arroz integral, né? E aí o nutricionista bota um monte de coisa que a pessoa não vai conseguir seguir, aquilo ali não se encaixa no dia a dia dela e a pessoa simplesmente ela abandona, né? E
Então, assim, a minha conduta nutricional sempre foi pautada nessa nutrição equilibrada e que se adequa à realidade de cada pessoa. Então, Maravilha. é justamente uma nutrição personalizada em que a alimentação ela vai ser baseada na rotina da pessoa e não a pessoa tem que Mudar se o estilo desdobrar, né, toda a Aham. rotina para conseguir seguir a alimentação. Tem pessoas que não vão conseguir fazer 4 refeições por dia, 5 refeições, né? Verdade. Aí o nutricionista vai e bota lá 6 refeições para ela fazer no dia, ela não vai seguir. Vai Então tem que ser pensado, né, em adequar a esse ponto. E eu também já enxergava que o modelo tradicional de consultas com retorno não funcionava. Porque o paciente ele vai no nutricionista, ele recebe um cardápio e, como a gente acabou de comentar, muitas vezes esse cardápio nem é adequado para as necessidades e as preferências da pessoa. E aí ele fica ali 30 dias desassistido, sem receber nenhum suporte, sem ter a devida assistência que ele precisa e que ele merece. E aí ele começa a, digamos que, tropeçar no meio do caminho, né? As dúvidas aparecem, as tentações, e aí ele começa a fazer trocas por conta própria. Chega no final de semana, ele não consegue se controlar, e aí ele acaba se culpando, se frustrando, achando que ele é incapaz. Ele não aprende a comer de fato, ele não aprende a criar uma relação mais saudável com a comida. Ele aprende a negociar com a comida. Ele vive em pé de guerra, como eu vivia. Né? Porque o papel do nutricionista é também ser um promotor da saúde. Ele tem que educar o paciente dele e ensiná-lo a comer. A gente não está ali só para passar um cardápio, um papel, né, com alimentos, porque hoje em dia até o ChatGPT está fazendo isso, né? A gente tem que ensinar as pessoas a aprenderem a se relacionar com a comida, a desenvolverem uma consciência e a terem um maior autocontrole. Nesse sentido, eu acompanho os meus pacientes semana a semana, onde eu dou um suporte toda segunda-feira para eles e eu e minha equipe nós nos colocamos à disposição para podermos estar ajudando eles em dúvidas e dificuldades a qualquer dia da semana, se necessário for. Então, tem pacientes que conversam com a gente todos os dias. É diferente de você ir no profissional, voltar em 30 dias na consulta de retorno para ver se você evoluiu, sendo que nem assistência você recebeu, né? E aí, eu já trabalhava dessa forma no passado. Esse ano, a minha esposa começou a trabalhar comigo. Eu sou muito da pegada da nutrição esportiva, focada em emagrecimento, em estratégias nutricionais avançadas para conseguir fazer com que as pessoas percam gordura e ganhem massa magra ao mesmo tempo. Então, modéstia à parte, nós temos um método muito eficiente nesse sentido. Só que quando a minha esposa começou a trabalhar comigo, ela trouxe muito da nutrição comportamental, que é justamente a gente conseguir desenvolver uma autonomia, uma consciência e uma liberdade nutricional em que nós temos o domínio frente à comida e não a comida nos domina. Só que isso ninguém sabe, né? Ninguém nasce sabendo. Isso precisa ser ensinado. E aí o método Gênesis ele surgiu nesse sentido, porque a nossa ideia é justamente promover essa autonomia para os nossos pacientes, de maneira que eles aprendam a construir um estilo de vida, porque eles modificam e modelam seus hábitos, deixando hábitos negativos para trás e eles, de fato, aprendem a comer. Aprendem a ir em um casamento e não comer até como se o mundo fosse acabar. Passar mal, né, à noite. Né? Passar mal à noite. Morrer à noite. Né? Não, mas eu acho que ele não exagerou tanto assim, não. Ele não deve ter tomado uns 4 milkshakes, não. Mas tem paciente que toma. Mas deve ter comido uns 3 quilos de salaminho. Teve um paciente meu que tomou 4 milkshakes por dia durante uma semana. Gente. Então, assim, isso não é saudável, né? A gente tenta encontrar um meio termo entre o prazer, entre a saúde, né? E o comportamento, a emoção. Alexandre, eu tô com dois casos lá em casa que você está tratando, né? Uma é perca de peso e o outro é ganho de peso. Certo. Então, assim, o pessoal tem que entender que o nutricionista não é só para perder peso, né? É para ganho de peso também, né? Igual no meu caso da minha filhinha, assim, minha filha é muito E focada. Prevenção também. Prevenção, ela é muito focada, cara, assim. Ela pesa a comida do jeitinho que você ensinou para ela. E às vezes eu até quero subornar ela em alguma coisa. Não vem não, hein? Ela, não, pai. Entendeu? Ela até me... Não, eu fiquei ela me regula, fiquei muito orgulhoso dela e a Isabela também. A gente viu ali toda
a dedicação que ela teve, né? E isso vai fazer bem demais para ela. Ela vai conseguir desenvolver uma autoconfiança, uma autossegurança, a autoestima dela vai ficar melhor. Já melhorou. Sim. Já melhorou demais. O Cauã também, ele Se assim, for tá comparar focadíssimo. o tanto sabe? que ela conversou na primeira consulta com o quanto ela conversou na segunda, isso já é um sinal. Porque na primeira consulta, eu mal ouvi a voz dela. Na segunda, por ter mudado a alimentação, por ter conseguido emagrecer, por ter conseguido ali, né, ter mais disposição no dia a dia, ela tá brincando mais, tá fazendo exercício físico. Nossa, assim, a energia dela tá outra. A forma de se portar, digamos assim. Então, nessa consulta, acho que ela falou umas 5 vezes. Na primeira, ela falou uma e a Jaque falou mais por ela do que ela mesma. Claro, já nessa, ela mostrou ali, né, confiança, mostrou que ela tá realmente eu tô reparando, evoluindo. ela tá olhando mais no espelho, querendo umas roupas mais assim, mais preocupada com a... Sim. Sabe, ela tá desenvolvendo um lado da vaidade dela melhor agora. Isso vai fazer bem demais. Porque isso até aconteceu comigo e me emocionou na consulta um pouquinho, porque quando eu venci a obesidade ali com 15 anos, eu saía com os amigos e a gente ia tomar banho de piscina, eu sentia vergonha de tirar a camisa, né? Só que quando eu consegui emagrecer, rapaz, eu ficava me namorando no espelho o dia inteiro. Porque gente assim eu consegui evoluir, né? E aí quando a gente vai cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso físico, a gente vai brincando mais, no caso dela que é novinha, né? Fazendo mais exercício físico e tal, a vida muda por completo, né? Alexandre, vamos fazer tipo um bate-bola aqui agora pra gente ser mais breve, porque tem muita coisa pra gente falar. Tem demais. É mais fácil emagrecer ou engordar? Cara, é mais fácil engordar. Engordar quando a gente fala de ganho de gordura, né? Agora, é mais difícil ganhar massa muscular do que perder gordura. Entendi. Entretanto, é mais fácil engordar do que perder gordura, porque o nosso físico, né, o nosso organismo, ele tolera muito menos extravagâncias, né? E ele suporta muito mais, digamos que ali, um déficit calórico, o qual ele é submetido quando a gente fala de emagrecimento. Então, quando o indivíduo ele inicia um processo de emagrecimento, ao passo que ele vai perdendo peso, vai perdendo gordura, o próprio metabolismo dele vai se autorregulando para aumentar a fome dele, né? E diminuir o gasto energético daquele metabolismo ali. Então, o corpo não quer que a gente perca gordura. É contraproducente. A gordura ela é uma reserva de energia, uma reserva de emergência que está ali para nos manter vivos, né? Com tudo funcionando, né? Já ganhar gordura é mais fácil justamente porque a gente vai estar acumulando essa reserva de energia que vai nos ajudar a nos manter vivos, né? E é justamente por isso que é mais difícil. Gordura visceral e gordura ali, aquela da barriguinha, da pochetezinha. Eu sei que tem uma diferença, né? Sim. Como que faz hoje, assim, às vezes até na lipoaspiração, a gente pode ali fazer uma lipo e tirar a gordura da pochetezinha, que é uma gordura mais... Sim. Tá do lado de fora. E a visceral, como que faz pra gente perder? Cara, então, é um processo, né? A gordura... Tem jeito? Tem. Com o emagrecimento, a gente perde gordura do corpo inteiro. Você perde tanto a subcutânea quanto a gordura visceral. Só que essa gordura visceral, para você conseguir acessar e eliminar ela, é mais difícil. Então, para que nós consigamos estar perdendo essa gordura visceral, é um processo onde o indivíduo vai perder ali a gordura subcutânea dele, vai perder ali o que dá para perder, né? E à medida que ele vai né, evoluindo, ele também vai eliminando essa gordura que está entremeada nos órgãos, porque a gordura visceral é justamente essa gordura que está ali entremeada nos nossos órgãos, no fígado, né? No próprio coração, nos órgãos de maneira geral. Quando a gente fala em gordura visceral, qual que é a maior característica dela? A pessoa que ela tem uma barriga muito proeminente, dura. Quando ela tem uma barriga dura, ela tem uma barriga, né, ali dilatada, assim, de pura gordura, uma circunferência abdominal acima de 100, né, ela já está ali com uma proeminência muito grande dessa gordura visceral. Aí a pessoa tem uma dieta para isso também?
Não, a dieta é a mesma. É a mesma. É a mesma. É a mesma. A linha de Uma trabalho que vai seguir... específica, não. Não. Isso aqui é pra você perder Não a tem sua- dieta que faz você perder gordura visceral. Entendi. Não tem remédio que faz você perder gordura visceral. Não tem suplemento que você faz perder gordura visceral. Você perde de maneira completa. Entendi. Tanto que, assim, as pessoas querem muito perder gordura abdominal, né? O sonho de todo mundo é conseguir perder gordura de forma isolada na barriga. Mas não tem como. Você perde num A todo. não ser que seja por cirurgia plástica. Mas A aí não não ser é que perder, seja né? pro lipo, né? Que aí você corta na faca. Mas a visceral não tira na lipo também, não. Não. E aí Não é tira. isso. Mas a dieta é a mesma. Entendi. E vai seguir a mesma dieta e aí você consegue reduzir significativamente. Maravilha. Vamos lá. A gente já ouviu falar em vários tipos de dieta. Dieta da proteína, dieta do cardio, dieta do chá verde, que você toma, quase morre de ir no banheiro. Aí você pensa... Aquilo lá, na verdade, o chá verde até... Eu ganhei um chá verde uma vez. De um amigo meu, cara, eu tava querendo perder peso assim. Eu falei, não, toma isso aqui, eu tomei. Eu até perdi peso, mas assim, na verdade a gente perde muita só água, o né? líquido, né? É. Porque assim, o corpo humano, ele segura muita retenção. Pra você ter uma ideia. Na finalização do fisiculturismo, a gente desidrata. E aí, naqueles dias finais, a gente consegue eliminar cerca de 5 a 6 quilos na balança pelo processo de desidratação. Aquilo ali é só água que a gente está tirando, né? Entendi. Então, olha o tanto de água que o corpo segura. E aí, quando você bebe chá, quando você corta o carboidrato, fica ali sem carbo, o carbo ele segura muita água. A cada 1 grama de carboidrato segura 4 moléculas de água. Então, quando a pessoa ela tira, o corpo vai segurar menos água. E quando a pessoa bebe chá, o corpo também vai eliminar mais água. Então, aquele peso a menos na balança, ele é ilusório. Então, às vezes a pessoa perde 2 Então, quilos não na adianta. semana, mas é água. Não adianta. Não adianta, Porque vai é só- perder essa só água. marketing. Vai perder essa água do mesmo jeito seguindo a dieta normal. Maravilha, é isso que eu queria saber. Outra coisa, dieta da proteína. Comer só carne, óbvio, eu não sei direito especificar, mas lógico que você Sim. deve saber. Tem um amigo meu, eu acho que até comentei com você lá embaixo, cara, ele foi parar na UTI com essa dieta. O que pode ter acontecido? Cara, falando assim, bem ele a verdade. emagreceu, só que ele quase morreu. Falando bem a verdade, essa dieta é uma das mais perigosas que tem. E é justamente por isso que ele foi parar na UTI. Porque, assim, as pessoas acham que é só comer mais proteína Carne. e aí enfia carne pra Não, dentro. eu sei comer carne de manhã, de tarde e de E a noite. gente vai estar sobrecarregando o nosso organismo, porque o nosso intestino, nossos rins não foram feitos para você comer mais do que 2 gramas de proteína por quilo corporal. E aí, provavelmente nessa dieta, ele estava comendo mais do que 3, 4 gramas, e aí isso Eu sei provavelmente que sobrecarregou carne, tudo os cada rins, sobrecarregou o intestino, o ácido úrico dele foi lá em cima e ele acabou sendo internado. Essas dietas carnívoras, dietas à base de proteína, né, com uma proteína muito elevada, elas não são saudáveis. Pelo contrário, elas favorecem o desenvolvimento de doenças, cânceres. E então a gente precisa ter uma média ali que Controle, né? É um né? controle. Um Nem de equilíbrio, mais, nem né? de Um menos. equilíbrio. Porque de menos pode fazer a pessoa perder massa magra e de mais vai poder gerar aí consequências na saúde. Vamos lá, agora estou doido para te fazer essa pergunta. Comer ovo por dia, quantos você acha que a gente pode comer sem medo, sem alterar o colesterol, que vai fazer bem para a saúde? Porque uns falam que a gente pode comer o tanto que a gente quiser, outros falam que a gente pode comer 10 por dia, 12 por dia, 1, 2. Fala um pouquinho pra gente. Como Cara, que então, funciona? o ovo ele já foi vilão, já Isso. foi mocinho e voltou a ser vilão. E qual que é a grande verdade? O ovo ele é um alimento super saudável, nutritivo, rico em proteína. A gordura do ovo ela é saudável. Já se sabe que você consumir ovo e o fato dele ser rico em colesterol, isso não aumenta o seu colesterol, Isso, né? O que vai estar aumentando é você consumir uma grande quantidade de alimentos gordurosos, frituras, você fazer uma comida muito regada a óleo, você consumir muito açúcar, né? Agora, o ovo, ele é um alimento saudável que dá para encaixar na alimentação de toda pessoa que não tenha nenhum problema de saúde, né? E qual que é a quantidade ideal para cada pessoa? Não existe. Ela é individual. Mas uma média. Uma média. Cara, o ovo, se a A gente pessoa for pode pensar... comer 6 ovos por dia? Pode. Todo dia? Pode. O ovo, se a gente for pensar, ele tem 74 calorias, 6 gramas de proteína e 6 gramas de gordura, né? Se a gente for pensar em nutrientes. Se a pessoa ela comer 6 ovos, ela vai estar comendo ali cerca de 36 gramas de gordura. Isso não é muito, tá? Então, proteína também, ela vai estar comendo cerca de 36 gramas de proteína, né? Não é muito. E aí, assim, é interessante variar as fontes de proteína.
Se a pessoa ela tem menos condições, às vezes, financeiras e ela quer recorrer ao ovo, é uma boa ideia, porque o ovo ele tem boa fonte de proteína e tal. Aquela a esposa do Belo não era rica e ela não comia ovo de manhã, de tarde e de noite? Ela é doida, né? Aquilo ali é o nível máximo de bitolagem, porque às vezes ela acha que o ovo é um superalimento, que vai estar promovendo mais hipertrofia e que colabora para o emagrecimento. Mas, na verdade, apesar dele ser um superalimento, sim, ele é só um alimento que é fonte de proteína, como a carne, como o leite, como dá saciedade, porque é uma fonte de proteína e de gordura, e esses dois macronutrientes em conjunto, eles geram uma saciedade muito significativa, né? Então, assim, a quantidade, se a gente for pensar, cara, comer mais do que 10 ovos por dia, a pessoa vai estar comendo uma quantidade muito grande de ovo, de gordura, né? Se a gente for pensar. Então, até uns 6 ali é de boa. É tranquilo. É de boa. E o ovo, no caso, você só condena ele quando ele é frito com muito óleo, gordura, alguma coisa assim, né? No azeite, na manteiguinha. Ou tem alguma forma que você exige ele, tipo assim, um omelete, Cara, ovo cozido? O ovo, por ele ter um sabor mais forte, é interessante variar as formas de preparo. Você fazer ele na forma de omelete, fazer ele na forma de ovo frito, ali somente na forma untada, né? E não regado a óleo. Você fazer ele de maneira que você faz igual ovos mexidos, você fazer ele cozido, você fazer uma pastinha de ovo, você faz ele cozido e depois você mistura ali com requeijão light e coloca alguns outros temperos, né? Então, variar a forma de preparo do ovo é interessantíssimo para estar melhorando a adesão do consumo desse alimento que é tão saudável e pode estar contribuindo ali com os resultados das pessoas no dia a dia, né? Porque tem gente que enjoa de comer todo dia, né? É claro. Mas qual que é a minha recomendação? Não fazer o ovo banhado no óleo. Então, quando a gente pensa em azeite, quando a gente pensa em banha de porco e nessas gorduras que são utilizadas, pelo incrível que pareça, o óleo vegetal e o azeite são as gorduras mais saudáveis que tem para se fazer comida. E as gorduras menos saudáveis são banha de porco e óleo de coco. Por quê? Porque a banha de porco e o óleo de coco... Você está batendo, você sabe que você está indo contra algumas recomendações Dr. médicas, Baracate, né? Tô indo contra algumas pessoas aí. Tô indo contra aquele Lair Ribeiro, né? Mas o que a gente sabe? Gorduras saturadas são justamente aquelas gorduras que vão ser maléficas para a nossa saúde cardiovascular e para a questão do acúmulo de gordura nas artérias. O meu pai, por que ele acumulou as gorduras na artéria dele, no coração e teve que fazer? Mas o óleo, o azeite, por exemplo, não tem o xenoestrogênio que faz muito mal para o nosso corpo quando ele é frito? Mas ele tem uma determinada temperatura para estar liberando esse fitoestrogênio. Os fogões que a gente tem na nossa casa não são capazes de estar fazendo com que o azeite ele chegue ali naquela quantidade ali, né? Que a gente fala o nível de fumaça, né? Cada óleo ele tem um determinado ponto para atingir o nível de fumaça dele e aí ele passa a ser maléfico, digamos assim. E o do azeite é 170 graus, se eu não me engano. O fogão da nossa casa não chega nessa temperatura. Então, você fazer um ovo no azeite, você fazer o seu arroz no azeite, não vai ser o suficiente para estar liberando algo que seja cancerígeno. Mas ovo na banha de porco também é demais. A banha de porco é bom para usar, tipo assim, fazer um arrozinho, né? Um feijãozinho. O que acontece? Né? A gordura saturada... Não pode usar ela o tempo todo, né? A banha de porco e o óleo de coco é muito rica em gordura saturada. Essa gordura saturada, ela se acumula facilmente, quando em excesso, nas nossas artérias, né? Ali no nosso coração. Então, é arriscado a gente exagerar no consumo de gordura saturada. Qual que é a recomendação diária de gordura saturada por dia? Até 10%. Só que o brasileiro, as pessoas de maneira geral, consomem muito mais do que isso. E aí é a carne gorda, que as pessoas gostam, costela, picanha, cupim. Você não gosta, não? Eu não gosto muito, não. Eu vejo aquele negócio, eu já imagino aquilo ali, entendeu? Mas assim... É o equilíbrio, né? Eu não estou condenando a pessoa a comer isso vez ou outra. O negócio é comer... Não pode comer todo dia, né? Comer todo dia, igual... Teve uma paciente minha que ela estava comendo picanha quase todo dia. E é uma carne gorda. Muito gorda. Tem carnes que tem gordura entremeada. E essa gordura entremeada é justamente a gordura saturada, que quando em excesso vai estar fazendo mal para o coração. E aí, nesse sentido, o meu pai, ele comia muito cupim, comia cupim assim, sexta, sábado, domingo, comia carne gorda pra caramba. Durante anos, linguiça, né? Durante anos. Então, assim, isso não acontece do dia pra noite.
Isso é fruto de hábitos negativos. É uma pessoa que consome gordura saturada ao longo de muito tempo, né? Só que se a gente puder evitar o consumo dessa gordura saturada, a gente vai ter benefícios. E aí, no caso, bacon, torresmo, salame. Salame tem gordura saturada, porque é animal, né? Manteiga tem gordura saturada. Manteiga ou margarina, doutor? Cara, essa é outra polêmica, né? Antigamente... Margarina diz que falta um passo para virar um plástico, nem um rato come. Sim, mas isso é quando a gente analisa na fórmula química dela, né? Só que não é interessante a gente fazer essa análise na fórmula química, porque isso não tem nada a ver com saúde. Um passo para ela virar plástico não tem nada a ver com o fato dela fazer mal pro coração, não. Mas se nem o rato come. Mas você acha que isso caracteriza o fato dela ser saudável? O rato não comer? Não, eu tô só te falando assim, que nem... Porque o animal, ele sabe de uma coisa que ele vai... Vou te contar um negócio. O animal, ele não, é um ser irracional. Isso aí não diz respeito a nada. O que a gente tem que olhar? Artigo científico. A margarina fazia mal. Muito mal quando ela tinha gordura hidrogenada, que é a famosa gordura trans, né? Essa gordura trans já se sabe que ela faz tão mal pro coração quanto a gordura saturada. E aí, por muito tempo... a margarina, ela tinha essa gordura trans. Hoje não tem mais. Hoje não tem mais. Ou tem o quê, então? Não tem, é gordura insaturada. Ela é feita à base de óleo vegetal. Então, ela é fonte de ômega 6, ômega 9, né? Que são gorduras que são saudáveis. Quando ela era fonte de gordura trans, que é gordura hidrogenada vegetal, ela era uma gordura extremamente maléfica para a saúde cardiovascular. Só que os estudos foram aparecendo, os órgãos regulamentadores foram entendendo que isso fazia mal para a população, e a Anvisa, ela proibiu digamos que a margarina e outros ingredientes terem a gordura trans, a gordura hidrogenada vegetal. Que é a mesma gordura que a gente faz com sorvete, não é? Tem muito sorvete. No sorvete foi proibido também? Olha, eu não sei te afirmar isso com certeza, mas eu sei que... Tinha que ser eliminado, sim, né? Eu acredito que foi proibida no Brasil. Assim, eu vou falar isso com um pezinho atrás, porque eu não consigo dizer, mas eu acho que foi proibida no Brasil, tá? As bolachas recheadas tinham gordura trans. Então, assim, tudo que era gostoso, que envolvia gordura, o pessoal colocava gordura trans, porque ela é justamente para dar o sabor desperta, né? Ali e tudo mais. Então, isso torna o alimento ultra palatável. E aí, isso, quando consumido em grande quantidade, é muito maléfico. As bolachas recheadas, o sorvete, chocolate. Tem muito chocolate que tinha gordura hidrogenada vegetal. Hoje eu acho que não tem mais. E a margarina também não tem. Então, a gente tem esse embate aí, né? Um é saudável. E assim, qual que é a grande questão? Por que defendem muito a manteiga? Porque ela é mais natural, né? E o outro, ele é feito da indústria. Isso. Mas na verdade, eles proíbem, assim, eles falam, porque eu ouço muito isso. Se alimente de um alimento que você dê conta de fazer. Sim, em casa, mas né? isso, a indústria ela veio para nos ajudar, porque, cara, se a gente não tivesse indústria, já tinha todo mundo morrido de fome. Porque, assim, a questão do alimento, para ele ser conservado, para a gente consumir ele, igual o pessoal consome na roça, a nível mundial, tendo 7 bilhões de habitantes como tem no planeta Terra, a gente não conseguiria alimentar a população. Então, a indústria ela não é vilã, assim, tem muita coisa boa na indústria, tem muita coisa ruim, né? Tem muitas campanhas de marketing, tem muitas coisas feitas para crianças comerem ali. Igual mesmo, eu fiz eu estava estudando sobre marketing. Cara, o salgadinho mesmo, rapidinho, o skin, vamos supor, ele tinha, vamos supor, 200 gramas, né? Sim. Aquela batata, 200 gramas. Aí o que eles fizeram? Você vem comendo aquela porcaria desde pequeno, sim, 200 gramas. Aí o que eles fizeram? Eles diminuíram para 170 gramas, vamos supor. Só que o seu cérebro é acostumado a comer 200 gramas. Aí o que acontece? O hábito te obrigava a abrir o segundo pacote. Olha pra você ver, marketing. Em vez da pessoa comprar ela comia acostumada, e ela, o que acontecia? Ela ia abrir o segundo pacote. Esses alimentos, por serem ultrapalatáveis e por gerarem justamente um prazer muito grande, a possibilidade, né, e a capacidade de nós conseguirmos nos conter frente a esses alimentos
ela é, de uma certa forma, baixa. A gente não consegue ter um Entendi. controle tão significativo. Isso é uma questão de construção. Então, quando a gente fala em skinny, em doces... Skinny faz mal demais ou não? Cara, faz bastante mal. Por causa da Eu gordura. sei que você come muito skinny, né? Por causa da gordura. Cara, faz mal por causa de tudo. Aham. Assim, Porque ele é industrializado. ele é um alimento, ele é ultraprocessado. Não é porque ele é industrializado. Aham. Existem níveis de processamento. Tem aquele alimento que é in natura, que é o alimento ali, né, natural, sem nenhum conservante e tudo mais. Tem aquele alimento que ele é minimamente processado e processado. Ele passa por um nível de processamento. O pão francês, ele é processado, ele é minimamente processado. Sei. Ele tem ali 4 ingredientes, né? O arroz, ele é um alimento processado. Ele passa ali por um refinamento, uma lavagem e tudo mais, até chegar no saco ali que é feito, né, e coloca pra É o gente. arroz cristal. Arroz cristal, por exemplo. Aham. Então, esse alimento ele é processado, né? Agora, os alimentos como, por exemplo, bolacha recheada, refrigerante, o skinny, eles são alimentos ultraprocessados, que eles passam por um nível de processamento muito grande, de maneira que aquele alimento ali, ele foi projetado com muitos ingredientes, com muitos aditivos químicos, com um processo muito grande ali em que você adiciona açúcar, gordura, Entendi, pra chegar naquele sabor, para né, chegar naquela naquele cor. sabor. Então, assim, quando a gente pensa em uma alimentação saudável, ela deve ser baseada, em sua maioria, por alimentos que são in natura, minimamente processados e processados. Tá? A gente tem que evitar os alimentos que são ultraprocessados. Significa que eles são proibidos? Não. A gente tem que evitar e consumi-los em menor quantidade. O peito de peru, por exemplo, ele é um alimento que ele é ultraprocessado. É proibido comer? Não, mas a gente tem que evitar e comer em menor quantidade. Entendeu? Eu não tenho hábito de comer. Mas eu tô te dando um exemplo, por exemplo. Então, Porque assim, às vezes a pessoa pensa que qual o que é peito a de base? peru é um light, né? Um negócio light. Então, qual que é a base? Cara, alimentos que são realmente mais nutritivos, mais naturais, só que não necessariamente que o ser humano consegue fazer, porque a indústria veio para nos ajudar. Entendi. A passata, já comeu passata? Não. Passata é um molho de tomate, que é basicamente tomate e vinagre. E ele tá lá na prateleira do supermercado, que é super saudável, é mais saudável do que O extrato de tomate e do que o próprio molho de tomate, porque ele é praticamente só tomate, né? Quando a gente fala de molho de tomate, daí ele é um alimento que ele tem ali mais ingredientes, às vezes tem açúcar, tem muito sódio, né? Aham. Já a passata não, tem pouco sódio, não vai ter açúcar adicionado. E aí a gente tem que tentar deixar a nossa alimentação dessa maneira, né? Mais limpa, mais nutritiva. E existem muitos alimentos da indústria que vieram para nos ajudar. E Mas aí- a manteiga não é ultraprocessada, não? A margarida? Então, a manteiga, ela é um alimento que ela é ultraprocessado, mas ela é uma fonte de gordura saudável. Entendi. Então, assim, o nível de processamento dela, ela de fato, ela passa por um processamento até chegar àquele ponto, mas os ingredientes que são adicionados não se comparam com, por exemplo, um skinny, Entendi. um Cheetos, aqueles Cheetos e trem. tal, porque Aqueles amendoim faz mal? Aqueles que a gente compra em saquinho também? Aqueles, o japonês faz. Agora, por exemplo, o descascado. o descascado não. O descascado é saudável, só que a gente tem que tomar cuidado com esses alimentos. Sódio. Por o sódio e também esses alimentos, como Eles eu são disse, inflamatórios, né? não é nem que é inflamatório, porque a questão da inflamação é contexto. Então, assim, nenhum alimento vai te deixar inflamado. É o contexto da sua alimentação. Se você come muito açúcar, se você come muita gordura, Entendi. se você come muito sódio, glúten em excesso, né? Claro. E aí você vai estar ali num contexto inflamatório. Mas de maneira isolada, se eu comer um pão, eu não vou ficar inflamado. Se eu comer um chocolatinho, eu não vou ficar inflamado, porque é um contexto. Se eu comer frutas, se eu comer vegetais, se eu comer aveia, que é um cereal integral, se eu comer um pão integral, se eu comer vegetais, aquilo ali vai estar favorecendo a minha saúde de maneira que não vai ser um alimento isolado que vai me deixar inflamado, entendeu? Entendi. É um contexto. Então, pessoas obesas, elas são inflamadas. Porque elas estão numa situação ali de inflamação crônica.
Elas foram promovendo o corpo delas a processos inflamatórios ao longo do tempo até chegarem ali. E tem uma dieta que você desinflama? Cara, você indica? uma dieta que desinflama é uma dieta saudável. Assim, ó, a pessoa pode te procurar, eu tô inflamado, eu quero desinflamar. Sim, o que acontece? A gente vê na internet muitas falácias a respeito dessas questões. Então, tal dieta cura lipedema, tal dieta vai te desinflamar. Tal dieta é detox, né? Você já ouviu o famoso detox. Então, assim, não existe dieta detox, não existe dieta desinflamatória. Rápido, né? É um Tudo contexto. Entendi. Então, assim, quando a gente fala em dieta saudável, uma dieta que ela segue um balanço de nutrientes, priorizando alimentos que são nutritivos e saudáveis, ela vai promover uma desinflamação por si só. Entendi. Entendeu? Porque, assim, não dá pra comer pizza todo dia, não dá pra você comer skin todo dia. Mas um x-saladinho de vez em quando pode, De vez em quando pode. Com molhinho verde, De vez em quando pode. Olha, os meus pacientes, eles têm direito a comer uma refeição livre por semana. Então eu falo, aproveita, come sushi, come pizza, come x-salada. O fato delas comerem x-salada uma vez por semana vai deixar elas inflamadas? Não, por mais que às vezes elas vão ficar um pouquinho inchadas ali no dia e tudo mais, mas aquela refeição de forma isolada não é capaz de deixar elas inflamadas, entendeu? Maravilha. Porque elas Você livrou tanto minha consciência. Ela já vem de um contexto que é saudável, sabe? Mas é natural que, pelo fato desses alimentos serem mais ricos em sódio, em açúcar, em carboidrato, elas fiquem um pouco mais inchadas, né? Aí a pessoa fala, nossa, eu tô inflamada. Mas inflamação é um processo crônico, não é agudo, entendeu? Maravilha. Doutor, eu acho que, assim, não vamos soltar as cartas tudo hoje, não. Acho que já deu pra gente. A gente tem um programa aí que a gente vai gravar vários podcasts, né? Tem mais alguma dúvida que você quer tirar? Não, do ovo eu tirei, da carne eu tirei, do final de semana. Eu queria falar sobre refrigerante, mas eu acho que eu vou deixar pro próximo. Fechou. Também, porque o refrigerante eu ouvi falar, assim, que a Coca-Cola, quanto mais escuro o refrigerante, pior, né? Então, os refrigerantes, sim, se você insistir em tomar um refrigerante, eu acho que você deve procurar um refrigerante mais claro, né? Uma limoneta, alguma coisa assim. Isso é verdade? Cara, faz sentido. Em relação aos conservantes, aos corantes, né? O caramelo 4. Só que assim, quando a gente pensa nessas substâncias que contém nesses refrigerantes, olha, eu não quero dizer que o refrigerante é saudável, pelo contrário, ele não é saudável. Não, eu tô falando assim, o açúcar te mata menos. Sim, aí o que eu ia falar? Cara, tudo é uma questão de quantidade e frequência. Também, você pode falar do zero e o normal? Quando a gente fala de refrigerante, ele não é saudável, porque ele é um ultraprocessado, ele vai ter aditivos químicos, tanto o normal quanto o zero, né? Os dois são ultraprocessados. Qual que faz mais mal? O zero ou o normal? O normal, cara. O normal, porque quando a gente mais. pensa, o normal ele tem 40 gramas de açúcar a cada 200 ml. Eu tive um paciente que ele com 24 anos estava pré-diabético porque ele tomava 2 litros de coca por dia. Eu já vi. Então, assim, o zero, por mais mitos que existem a respeito dele, o zero não vai te deixar pré-diabético com 23 anos se você tomar 2 litros. Eu não recomendo ninguém tomar 2 litros, tá? Não, inclusive, eu ninguém. Puxei a orelha de um paciente que ele tava tomando 2 litros por dia. Falei, cara, tá... porque toma 1 litro de manhã, 1 litro à noite. Tá desbalanceado, né? Vamos diminuir um pouquinho, porque não é saudável. Você pode consumir, mas tudo é uma questão de quantidade e frequência. É a gente tentar reduzir a frequência e também a quantidade. Em relação a caramelo 4, em relação a aspartame, que é o adoçante da Coca-Cola, por exemplo, o caramelo 4 tem no café, tem na cerveja, tem em alguns outros em doces, né, chocolate e tudo mais. Então, assim, é um corante que é utilizado que já foi associado com a questão do câncer, né? Mas, igual eu falei, é tudo questão de quantidade. O aspartame também, para ele ser cancerígeno, é a quantidade. E a quantidade que tem no refrigerante zero, para você ter ali um potencial cancerígeno, é coisa de 40 latinhas por dia para você tomar. E um outro então você tomar umas gotinhas no café todo dia, então você não vai ter câncer? Não, cara, não vai ter.
Então, assim, umas gotinhas, cara, é muito pouco. Qual que é a grande problemática do adoçante? É aquela pessoa que resolve mudar para um estilo saudável e aí ela quer pegar tudo zero açúcar, ela quer usar e abusar do adoçante e aí ela consome alimentos que são zero açúcar, digamos que o dia inteiro. Toda refeição dela tem alguma coisa que é zero açúcar e aquele alimento ali, que ele às vezes é ultraprocessado, ele tem uma quantidade muito significativa de adoçante. E aí a gente tem que tomar cuidado até mesmo em relação ao intestino, à microbiota, porque pode afetar. Se a pessoa consome adoçante demais, desses alimentos que são ultraprocessados, afeta a microbiota um pouquinho. Mas em relação ao refrigerante, por exemplo, ano passado, a OMS soltou até uma matéria no Fantástico falando que a Coca-Cola era cancerígena, que, né, e tudo mais. Só que o estudo que eles soltaram na mídia para fazer essa reportagem do Fantástico, não foi dito na reportagem que a Coca, ela estava como... A Coca Zero que eu tô falando. Uhum. Ela estava na mesma lista como potencial cancerígeno que o Wi-Fi. Então, assim, se a gente usa o Wi-Fi, a gente tá correndo o mesmo risco que tomar uma Coca Zero. Claro, eu não tô querendo comparar, né? Uhum. Mas, não, assim, tô entendendo. Se a pessoa toma 200 ml ali no almoço dela, ela não vai ter câncer. Doutor, deixa suas redes sociais aí e vamos, porque senão a gente extrapola o tempo e assim, até bom, o pessoal pode mandar pergunta pro próximo podcast. Sim, meu Instagram é @nutricionista Alexandre Lima. É esse Lima. aqui, gente, ó, vai estar aqui embaixo aqui, ó. @nutricionista Alexandre Lima. E quem me chamar lá no Instagram, eu vou estar enviando um e-book de presente. Pode me mandar uma mensagenzinha lá que eu vou dar esse presente pra galera que acompanhou o podcast. Maravilha. Beleza? E pode fazer qualquer pergunta. Daqui não tem problema, né? Pode fazer. O que eu souber responder, eu vou responder. O que eu não souber, eu vou falar. Olha, eu não sei. Não, beleza. Eu acho assim, interessante do podcast. E também da liberdade, tipo assim, só manda pergunta. Por exemplo, hoje que a gente podia ter muito falado do seu fisiculturismo, de como você chegou ao seu programa, mas a gente vai deixar pro próximo programa. Sim. Porque, assim, eu acho que esse... Foi equilibrado, Foi equilibrado, Falou né? da minha história e falou dos mitos. Isso, então vamos... Aí pode mandar, gente, as perguntas pro Instagram dele lá. Pode curtir, pode arrebentar ele de pergunta lá, não tem problema não. Que na próxima semana a gente vai estar respondendo aqui para vocês, tá bom? Valeu, obrigado demais, sempre a gente vai estar junto aí. Foi ótimo. E segue ele, gente. Ele tá, minha filha, mas meu filho, minha esposa estão todos belíssimos. E por causa dele, ele conseguiu dar uma autoestima. Não, a gente vai fazer o seguinte: quem tá seguindo, na verdade, é a Amanda e o Cauã, e a Jaque tá indo ali meio que por influência, né? Mas o que a gente vai fazer? Quando você tiver essa giradinha de chave, vai você e a Jaque iniciarem também. Porque ela não tá fazendo um plano pra ela, né? Ela tá indo na onda dos meninos e tá conseguindo ter saúde ali, digamos que... Não, filho, mas tá focada, tá acordando cedo, treinando, comendo fruta, vegetal. Reclama de dor à noite muscular, mas isso é normal. É normal. Né? Tava parada, né? Daqui uns dias eu sei também, malhando e fazendo dieta. Vamos aí. Fechou? Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Valeu, gente.